Jonas capítulo 1. Faça a cara de profeta, olha para quem está do seu lado e fala assim: o desejo de Deus é que você seja um pastel de rodoviária, pouca carne, muito óleo. Tem alguém comigo aí? Jonas 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Abaixa o retorno do teclado só um pouquinho aqui. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha para mim. Para mim, os versículos mais lindos da Bíblia são versículos no qual homens disseram a Deus uma frase curta chamada eis-me aqui. São os versículos que mais me chamam a atenção na Bíblia. Quando Deus chega para Moisés, falou: Moisés, eu quero te usar. E ele disse: eis-me aqui. Abraão, eu tenho promessa sobre a tua vida. E ele disse: eis-me aqui. Quando Deus chama Daniel, a resposta rápida que ele dá para Deus é: eis-me aqui. Isaías, Jeremias, cada um dos profetas grandes, profetas pequenos, homens do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, no qual Deus os chamou, e imediatamente eles responderam o chamado de Deus. Nós sabemos que o fundamento para o chamado de Deus está justamente na lei da submissão. Desde as minhas filhas estão bem pequenininhas, desde quando elas eram bem pequenas, nós temos ensinado um princípio que nós aprendemos com o pastor Eibe, que esse princípio é a lei da submissão. Toda submissão, ela tem que ter 3 respostas de quem se submete. Primeira, imediata, completa e alegremente. Então, quando nós ensinamos esses princípios para as minhas filhas, desde muito cedo, eu falo assim: olha, quando o papai pedir algo para você, você tem que ter uma resposta rápida, imediata, e tem que ser completo aquilo que eu te peço, e tem que ser alegre. Então hoje a minha filha mais velha, ela tem 9 anos, vai fazer 10 anos. Quando eu peço um copo de água para ela, como ela foi ensinada diante da lei da submissão, no qual Deus constituiu dessa forma, a resposta na qual Deus nos espera de nós, quando Ele nos pede algo, foi a mesma lei da submissão que eu ensinei para minha filha. Então eu falei: olha, quando eu te pedir água, eu quero que você imediatamente pare tudo, vá lá pegar a água, traga para o papai, e eu quero um sorriso no teu rosto, alegremente. E não traga só um pouquinho de água, traga o máximo de água possível, ou seja, imediato, completo e alegre. Esta é a lei da submissão. Nós entendemos que alguém que possui um caráter moldado em Jesus, ele sempre está pronto para dar uma resposta rápida ao chamado de Deus.
eu olho para a vida de Jonas, este homem no qual nós vamos trabalhar nessa manhã, Deus tinha um chamado para ele. Deus tinha um projeto, uma missão. Vá a Nínive e pregue. Só que a Bíblia diz que Jonas, ele paga do seu próprio bolso uma passagem em um barco, e compra essa passagem e procura ir para Társis. Olha para mim e observe algo geograficamente. De Jope até Nínive eram 800 quilômetros. De Jope até Társis eram 4.000 quilômetros. Você precisa entender uma coisa: Jonas estava mais perto do seu chamado, do propósito de Deus na vida dele, do que fazer a sua própria vontade. Ele estava próximo daquilo que Deus iria fazer, só que ele não foi capaz de dar uma resposta correta. Entenda uma coisa: o Deus que tudo pode, Ele não pode um tanto de coisa. Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode mentir, Ele não pode deixar de amar o pecador. E existe algo acima de Deus. O que está acima de Deus? A sua palavra. Deus nunca nega o que Ele escreveu na sua palavra. A palavra dele está acima dele. Então quando Ele fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, você nunca irá bem na tua vida, enquanto você não obedecer a palavra, por mais que você vá até Deus. Porque a palavra de Deus está acima de Deus. Tem alguém entendendo aqui? Se você não obedece o mandamento ou o princípio no qual Deus constituiu na sua palavra, irmãos, Deus não pode te abençoar se você não cumprir aquilo que Ele já escreveu. Você está entendendo? Ele nunca vai contra a sua palavra. Agora, olha que coisa interessante. O único momento no qual nós estamos acima de Deus e acima da sua palavra é quando nós estabelecemos na nossa vida a nossa vontade. Em todo momento, desde quando em Êxodo capítulo 3, no qual Deus começa o trabalho de tirar o povo do Egito, e quando o povo adentra ao deserto, Deus os guiava o tempo todo. Existia uma vontade, e essa vontade era constituída por sinais. O sinal mais importante direcional para a vida deles era quando a nuvem se movia. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Estar debaixo da nuvem, estar debaixo da vontade de Deus, era um lugar de segurança, era um lugar de proteção, porque a nuvem protegia o povo durante o dia do sol do deserto, e à noite tinha uma coluna de fogo no qual os aquecia do frio do deserto. Enquanto eles estavam debaixo da nuvem, havia proteção. Diga comigo, proteção. Porque fazer a vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Não existe lugar mais seguro do que esse. Agora, observe a história que nós lemos. A nuvem está em Nínive, e Jonas está indo para Társis. Deus está em Nínive, Jonas está indo para Társis. E a Bíblia diz que Jonas entra dentro do barco, ele desce ao porão e ele dorme um profundo sono. E de repente começa uma tempestade a balançar o barco, e começa a sacudir o barco, e todo mundo preocupado daquele barco afundar. E a Bíblia diz que o profeta está dormindo e o barco está sendo balançado. Então entenda, o profeta dorme enquanto existe uma tripulação morrendo, e existe 120.000 assírios morrendo. Porque sempre alguém morre quando eu não digo eis-me aqui ao chamado que Deus constituiu na minha vida. Sempre tem alguém correndo risco quando eu não dou a resposta certa àquilo que Deus está me chamando.
Deus começa a balançar aquele barco. Queridos, eu fico pensando algo aqui. O perigo de fazer a nossa vontade, a minha vontade, é porque não é só eu que estou correndo risco, é toda a minha casa está correndo risco. Não existe lugar mais seguro, não existe lugar mais protegido do que estar dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Você está fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não existe lugar mais infeliz da nossa vida do que estar fazendo aquilo que nós sabemos que não foi aquilo que Deus nos chamou para fazer. E de repente o marinheiro, ele desce ao porão do navio, ele olha para Jonas e ele fala algo, irmãos, que me chama muita atenção. O que tens, dorminhoco? O que está acontecendo com você, Jonas? Cadê aquele profeta que amava a Deus? Vai lá em cima, levanta a sua mão, clama ao teu Deus, que a tempestade vai embora. Mas Jonas está dormindo. Jonas está indiferente. Jonas não tem aquela preocupação profética. Aonde está aquele homem que queimava, aquele homem apaixonado pelo chamado de Deus? Cadê esse homem? E novamente Deus está balançando o barco dele, tentando chamar a sua atenção, porque cristianismo não é nós à procura de Deus, é Deus à procura do homem, queridos. É Deus que vai atrás. Mesmo que algum dia você disse não ao chamado de Deus, Deus começa a ir atrás de você. Deus começa a te perseguir. E uma coisa que Deus sabe fazer é nos achar. Não adianta brincar de pique-esconde com Deus, porque Deus sabe nos achar, querido. Quando Ele fala assim, aonde estás, Adão? Ele já sabia. Ele só queria uma resposta de Adão, porque Deus tudo vê, tudo sabe, é onisciente, onipresente, onipotente. Nada fica oculto aos seus olhos. Ele conhece nós por dentro. Ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Deus nos conhece. Então não há nada que nós podemos esconder dele. Ele nos conhece. E Deus começa a sacudir a vida dele. Deus começa a levar Jonas a um lugar de desconforto. Porque você precisa entender uma coisa: muitos desertos na nossa vida foi Deus que nos levou. Oséias capítulo 2 versículo 16 fala assim: olha, eu te levei para o deserto, porque no deserto foi o único lugar que eu consegui falar ao seu coração. Oséias 5 versículo 15: quando angustiados, cedo me buscam. Na nossa angústia nós sempre buscamos a Deus. Quando tudo não vai bem, quando a tempestade vem, porque nós pensamos que é o diabo que está querendo nos matar, mas não, é Deus que está nos querendo trazer de volta. É Deus que está nos chamando, porque deserto não é para conhecer Deus, deserto é para revelar aquilo que está no nosso coração. Deserto revela quem somos. Quando tudo se vai, quando nós perdemos tudo, quando Deus tira tudo das nossas mãos, o emprego se vai, o relacionamento se vai, quando a prova vem, a luta vem, infelizmente, irmãos, é nessa hora que a gente começa a buscar. É quando nós começamos a abrir os nossos olhos e perceber que a nossa casa está em risco, quando eu saio da presença de Deus. E Deus coloca, assim que os tripulantes daquele barco pegam Jonas e joga ele fora do navio, a tempestade se vai. Um peixe vem, engole Jonas, e Jonas começa um processo de cura. Historicamente, Flávio Joséfo, ele narra a história de Jonas, ele diz algo extremamente impactante. Existia um trauma na vida de Jonas. O trauma dele foi que os ninivitas mataram o pai dele de uma maneira brutal e bárbara. E quando Deus pede para ele ir para Nínive pregar, Nínive era o último lugar que ele queria ir, porque existia um trauma. Existia
existia uma dor no seu coração, existia uma decepção, existia uma amargura. E toda amargura que não é confessada, alguma hora, ela vai gerar uma rebelião. Ela vai nos desviar do chamado de Deus. Todo coração amargurado não está pronto para se submeter àquilo que Deus nos pede. Existia um trauma nele. Agora eu fico pensando, queridos, Jonas está no pior lugar da vida dele. Ele fica de joelho lá dentro do peixe. Eu fico pensando, quando Jonas começa a orar a Deus ali dentro, ele fala assim: Senhor, lembra de mim, que eu estou no pior lugar da minha vida, eu estou na pior circunstância da minha vida, no pior momento da minha vida, desde o dia que eu te falei não para aquilo que o Senhor me pediu. Minha vida acabou, porque não tem vida fora do chamado de Deus. Não existe vida fora do propósito de Deus. O que nos completa, o que nos realiza, o que nos alegra é sempre fazer a vontade de Deus. Não existe nada que nos complete mais, não existe nada que nos alegre mais, queridos. Em qualquer outro lugar que você esteja, isso não vai te fazer feliz. E Jonas está lá dentro do peixe, resto de animais mortos, um cheiro desagradável. Ele falou assim: Senhor, lembra de mim. Existem pessoas aqui que estão nos piores lugares, no pior momento da sua vida. Deus balançou seu barco, Deus está balançando o seu barco para te trazer de volta. Você é homem de altar, e o Espírito de Deus me diz que existe um homem aqui que está parado. Você já foi usado poderosamente no altar, e você está se completando, tentando ser feliz longe do altar. E o Espírito de Deus, Ele está indo atrás de você aqui nessa manhã, meu querido. O Espírito de Deus vai te trazer de volta. Você nasceu para o altar, não tente ser feliz em outro lugar. Você nasceu para o altar, não tente ser feliz em outro lugar. Deus me mostra através do Espírito de Deus uma palavra de conhecimento, que existe um músico aqui que por muito tempo serviu na casa de Deus, com seu talento, com seu dom, tocava com uma unção tremenda, ministrava com uma unção tremenda. E hoje você é apenas um ouvinte aqui na igreja, e o Espírito de Deus está te chamando de volta. O Espírito de Deus está te chamando de volta. Ou nós vamos vir por amor, nós vamos vir pela dor. E agora Jonas está no lugar de dor. Fico pensando, irmãos, se existisse se apacentar, eu acho que a música que Jonas iria cantar era essa música aqui. Se você tem ela aí, lembra, Senhor, vê para mim se você tem a letra. E Jonas lá dentro do peixe. Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em minhas mãos, ainda não consiga ver. Sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor.
te expor, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sim e saber que ainda és o mesmo. E uma coisa que Deus sabe fazer é lembrar daqueles que o clamam. Nada que eu faço diminui o amor de Deus por mim, nem a minha santidade aumenta o amor de Deus por mim. Ele simplesmente me ama. O meu Deus é o Deus da segunda chance. E Deus, ele olha para Jonas. Ele fala assim: Jonas, você está no pior lugar da tua vida, mas o meu propósito, o meu chamado continua o mesmo para você. Eu não vou levantar outro, eu podia levantar outro, mas eu desejo usar você, Jonas. Enquanto Jonas está passando pelo encontro com Deus, 3 dias, a Bíblia diz que o peixe vomita Jonas próximo a Nínive. Ele estava indo para Társis, longe da presença do Senhor. Mas aí, irmãos, eu fico pensando, as palavras de Davi: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, tu estás. Se eu subir as asas do alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Há muitos anos atrás, assim como Jonas, eu abri mão do meu chamado. Eu não abri mão porque eu quis abrir mão. As circunstâncias me empurraram para distante do chamado de Deus. Eu me lembro que logo quando eu terminei meu mestrado, eu fiquei doido para comprar uma casa. Eu já tinha uma remuneração boa, um bom salário. Falei, vou comprar minha casa. Só que eu não tinha nenhum talento de administração financeira. Eu só era bolsista. Eu nunca tinha tido uma carteira assinada até ali. E eu assumi uma prestação muito cara do meu financiamento. E aquilo comprometeu diretamente a minha renda. Eu comecei a viver dias de sobrevivência. A sobrevivência é a consequência de Gênesis 3, versículo 17, do homem caído. Logo quando o homem peca, a consequência do seu pecado é: em fadiga obterás o sustento da terra. Ou seja, tudo que você fizer, você vai fazer debaixo de fadiga, de cansaço, sobrevivência. Você pode lecionar, você pode ser um empresário, você pode ser o que for, você vai fazer debaixo de sobrevivência. Isso não é a promessa de Jesus para nós de João 10:10. Porque eu vim para que tenham vida, não sobrevivência. Eu não quero que vocês sobrevivam, eu quero que vocês vivam. Mas as circunstâncias de escolhas erradas me empurraram para a sobrevivência. O sobrevivente, ele nunca consegue arcar com nada. O seu orçamento nunca dá. Quando ele ganhava R$1.000, ele gastava R$2.000. Se ganhar R$10.000, ele vai gastar 15. Porque não tem a ver com o salário que ele tem a ver com a mentalidade que ele possui. E eu me lembro que no primeiro mês eu estava numa casa que eu sempre sonhei ter. Como eu vim de um lar muito pobre, muito simples, nunca tive nada. Então a primeira chance de uma oportunidade de comprar uma casa, de um homem que estava trocando de cidade, eu fui lá e comprei, que eu enxerguei como uma oportunidade. Mas eu assumi um risco alto, de uma prestação muito alta.
E no fundo da casa tinha uma piscina, tinha uma varanda com uma churrasqueira. O primeiro mês foi maravilhoso, querido. Mas o segundo mês eu conheci um negócio chamado cheque especial. Alguém conhece aqui? Eu comecei a enfrentar algumas crises na minha vida que eu nunca tinha passado. Fiquei preocupado. A minha esposa estava grávida da nossa primeira filha. O perigo da sobrevivência é porque nós somos guiados pela necessidade e nós abandonamos o propósito. E a necessidade me levou para longe de casa. Eu precisei trabalhar a 285 quilômetros da minha cidade. Deixei a minha esposa sozinha, sem carro, com a minha filha. Ela grávida ainda. E foi um tempo longe do altar de Deus. Foi um tempo distante de Deus. Eu acredito que foi o tempo que mais eu senti saudade do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele começou a me perseguir, queridos. Ele me visitava nos sonhos. Um dia eu sonhei que tinha 2 judeus do lado da minha cama. E ele começou a cantar em hebraico. Eu fiquei numa vontade de poder aprender aqui a canção, querido. Porque foi tão maravilhoso. Eles começavam a cantar em hebraico. E eu comecei a receber de Deus na minha cama. Eu chorava no sonho, chorava no sonho. O sonho foi tão impactante que eu acordei chorando. Eu acordei chorando. Eu não parava de chorar. Fiquei horas chorando pela visitação no sonho, que o Espírito Santo estava me visitando em sonhos, apenas para me trazer de volta. Eu me lembro um dia que eu estava chegando no hotel e eu coloquei uma música de uma banda católica chamada Rosa de Saron, e o Espírito de Deus começou a visitar o carro. A letra falava assim: quantas vezes eu quis tão longe buscar o que eu nunca persegui, por tantos lugares passei, mas afinal você sempre esteve aqui. Quantas vezes eu quis por um instante fazer feliz, seja com minha voz, o meu louvor, meu amor, meu coração se agita quando você me olha assim. Tudo o que eu tenho agora é você. E o refrão falava assim: mesmo fraco, em pedaços, porque era assim que eu me encontrava, eu preciso te dizer, obrigado por estar aqui. Ao teu lado eu me refaço. Eu preciso ter você, obrigado por estar aqui. Porque parece, irmãos, que Deus gosta de ficar perto de pecadores, ficar próximo deles. Deus adora trabalhar com desviado, e atrás dele, perseguir ele, trazer de volta. Deus adora restaurar pastor caído. O homem não gosta, mas Deus adora. Porque meu Deus é o Deus da segunda chance, querido. Deus adora chamar aquele que não é. Deus adora fazer isso. Eu fico olhando para a minha vida. Quando Deus me escolheu, eu acredito que Ele estava de olhos vendados. E fez assim, ó. Ele falou assim: eu quero você. Podia ter escolhido outro melhor. Eu acredito que alguns que estão aqui nessa manhã também, Ele escolheu de olhos vendados. Não foste vós que me escolhesse, mas eu te escolhi. João 15, versículo 16. Ele te escolheu. Quando eu olho para mim, eu fico lembrando do estado que eu estava e daquilo que Deus fez na minha vida e na minha história. Eu fico percebendo o quão privilegiado eu sou de ter sido escolhido por Deus para o seu chamado, para a obra mais sublime dessa terra. Quando eu olho a minha família, por exemplo, na minha ascendência, não tem nenhum pastor. Meu avô era um bêbado, teve 3 mulheres e 20 filhos.
morreu em bebida, em jogos, perdeu tudo, deixou os filhos sem nada. A minha avó morava com a minha mãe em casa, e a minha mãe cuidou da minha avó até os últimos dias da vida dela com leucemia. Eu olho para o meu pai, um homem que fez 3ª série, nunca pegou nesse microfone. E quando eu olho todas as gerações que vieram antes de mim, até eu sou o primeiro pastor, querido. Eu falo primeiro, porque depois de mim vão vir muito. Eu sou o primeiro. Não existe nada maior. Agora eu estou lá, longe do chamado, longe do altar. Existe uma multidão inteira me esperando para pregar. Existe uma Nínive me esperando. E eu estou lá escolhendo as minhas escolhas, buscando que a minha necessidade seja satisfeita. Querida, a minha necessidade não importa. O propósito de Deus está acima da minha necessidade. Eu voltei para minha casa impactado, querido. Voltei para minha cidade. E no domingo à noite nós fomos a um culto. E tinha uma dupla sertaneja contando o testemunho deles. Uma dupla que a vida toda cresceu na igreja, ministrava o louvor na igreja, cantava na igreja, mas em certo momento da sua vida falou assim: olha, nós vamos abandonar o ministério de louvor, e agora nós vamos dedicar a vida secular. E eles começaram a ser muito famosos no Triângulo Mineiro. Eles começaram a ser bem sucedidos, a sua música aceita pelas multidões, começaram a fazer show para milhares. Um dia ele acordou assim, ó. Na hora que ele acordou, ele passou a mão, tinha um caroço que não estava antes. O cantor principal da dupla. Ele correu no médico, e quando foi feito o exame, falou: estou achando que é tumor. E foi diagnosticado um tumor na sua garganta, no qual ele não podia cantar mais. Que eu vou lembrar vocês de novo: o lugar mais inseguro que existe é longe da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus não faz bem só para nós, faz bem para todos que estão conosco. É uma casa protegida, são filhos protegidos. E ele ficou desesperado, queridos. Começaram a buscar, começou a orar, voltou para a igreja, pediu perdão a Deus por ter abandonado o altar de Deus. Não faltou choro, não faltou lágrimas. E a oração do justo, ela é poderosa nos seus efeitos. Deus não consegue, irmãos, deixar de escutar. Quando Jesus ressuscita, quando as mulheres o veem ressuscitado, elas começam a chorar de emoção. E Jesus fala assim: não me detenhas. O que Jesus falou? Não me... Sabe o que ele estava falando? Falou: olha, enquanto você está chorando, eu não consigo sair de perto de vocês. Então para de chorar, que eu preciso contar que eu ressuscitei para o resto. Você fica chorando, eu não dou conta de sair de perto de você, porque Deus não dá conta de não ouvir o clamor de um coração que está em lágrimas. Deus não consegue não atender uma mãe que está chorando pelos seus filhos. Esse é o caráter de Deus. Deus, ele é bondoso, misericordioso, compassivo. Ele é um Deus que sempre está pronto para nos ouvir. E nada nesse mundo, por mais que tenha milhões de pessoas orando, o recurso de Deus de nos responder nunca se esgota. Um dia Deus falou assim, ele visita Eliseu, e Eliseu faz um machado flutuar. Agora Deus tinha que estar muito sem fazer para ficar fazendo um machado flutuar. Não tinha, não. Tinha gente morrendo, gente doente, precisando de oração, e Deus vai lá ficar fazendo flutuar machado. Sabe o que isso me mostra? Que nada esgota os recursos de Deus em nos responder. O Deus que faz flutuar machado, será que Ele não pode fazer a sua vida ser restaurada? Tem alguém comigo aqui, querido? Será que tem alguém queimando aí?
Porque quando Jesus fala, o coração arde. Eu não gosto de pregar, eu gosto de queimar. Não sei se tem alguém queimando comigo aqui, vamos ficar queimando. Esse cantor, chegou o tempo dele. Porque desde a antiguidade não se viu um Deus que nos ama tanto, que nos deseja tanto, que deseja fazer naquele no qual espera nele, no qual o coração espera em Deus. E ele estava numa fila de supermercado, porque quando Deus quer falar, Ele vai falar. Ele usa uma jumenta, Ele faz o galo cantar, e Ele usa uma música para falar com você. Ele usa um pastor, Ele usa alguém, usa teu irmão, usa tua mãe, usa teu pai. Porque não é a sua capacidade de ouvi-lo, é a capacidade de Deus de falar conosco. Quando Ele quer falar, Ele sempre vai falar. E ele estava na fila do supermercado, olha para mim, querido. A caixinha de som, começou a tocar uma música. Música do Wilson e Soraya, Irmãos Coragem. Alguém lembra? Obrigado, irmão, pela coragem de levantar a mão. E a caixinha de som do supermercado começou a cantar a música. A música falava assim: te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. E assim vai ser assim, para sempre vou te amar. Ele está na fila do supermercado, com caroço no pescoço, e ele envia a caixinha, ele para tudo, ele esquece das compras. E o céu se abre, e o Espírito de Deus começa a cantar a música para ele, falando assim: te amo, eu te quero. Você não é aquilo que eu sempre quis que você fosse, mas entenda que eu te amo e nada muda o meu amor por você. Eu te amo. Irmãos, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, ele começou a ser visitado pelo Espírito de Deus. Ele começou a chorar, e o Espírito de Deus começou a visitar. Quando ele passou a mão no pescoço, o caroço sumiu. Ele foi curado na fila do supermercado pelo Espírito de Deus, cantando uma música do mundo para ele. O Espírito de Deus está falando que existem pessoas aqui que não estão sendo aquilo que Ele sempre planejou para a tua vida, mas a música do céu para você é essa: te amo, te quero, mesmo saber que você não é mais tudo que um dia eu quis. E assim vou ficar. Vai ser assim, eu sempre vou te amar. Eu estava sentado na cadeira, estava ouvindo ele falar. Naquele momento eu vi o Espírito de Deus falando comigo. Queridos, eu fui tomado por Deus de uma tal forma que eu não conseguia parar de chorar. O Espírito de Deus começou a me visitar e falou assim: o que você está fazendo tão longe? Eu te quero em Nínive. O que você está fazendo em Tarsis? O que está acontecendo com você, Tiago? O que está acontecendo com você? Eu não te criei para isso. O teu lugar é o altar. O teu habitar é o altar. Em nenhum outro lugar do mundo você vai ser feliz. Mas entenda que mesmo que você não queira mais o chamado de Deus, Jonas, eu te amo.
Eu te quero. Eu te quero. E a palavra da minha boca naquela noite foi: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não tenho nada em minhas mãos para te oferecer. Então eu ofereço a minha vida. Eu ofereço a minha vida. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho uma boa carreira, mas eu ofereço a minha vida, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de tudo que eu tenho, eu ofereço a minha vida de novo. Um pastor, ele pastoreava uma multidão de pessoas em São Paulo, uma igreja de milhares, uma igreja lotada, e tudo começou a ficar automático. Ele perdeu o sagrado, a paixão do chamado. Pregava por pregar, pastoreava por pastorear, fazia culto por fazer culto. Ele perdeu o sagrado, perdeu a paixão pelo chamado. Porque uma coisa que nós somos, né, queridos? Nós somos tão vagarosos a dar a resposta certa. Esse pastor, Deus está falando: olha, você precisa voltar. Volte a ser aquela pessoa que você era antes. Volte a arder. Volte a queimar. Volte a ser aquele pastor tão apaixonante, tão consagrado. Ele foi levando, empurrando com barriga, foi fazendo por fazer. Um dia, o filho dele começou a ter umas dores. 5 anos. Levou para fazer o diagnóstico. E o diagnóstico era: o filho dele estava com leucemia. Ele mudou a vida dele, querido. Começou a orar, começou a buscar de novo. Que é assim, né? O câncer precisa vir para que a nossa atenção seja chamada, para que a gente ore, para que a gente busque. E aquele pastor começou a orar, querido. Não faltou oração. Mas em pouco tempo do tratamento do seu filho, Deus, por uma vontade que nós não entendemos, permitiu a morte da criança. E a maior dor que existe de um funeral é quando o caixão é pequeno. Eu já orei em funeral, já preguei em funeral, já fiz muitos funerais. Eu nunca vi um funeral mais difícil de fazer do que quando o caixão é pequeno. O que pregar? Aquele pastor, ele ficou 1 ano chorando. Foi um dia, não 1 ano. O céu ficou em silêncio, nada. A única pergunta que ele fazia: por que, Deus? Por quê? Por que o Senhor não curou? Eu já fui usado para curar tantas pessoas. Por que o Senhor não curou o meu filho? Ele falou assim: olha, depois de 1 ano, o Espírito de Deus falou: olha, nós permitimos a morte do teu filho, para que você entendesse o valor que uma vida tem para nós. Agora você sabe quanto vale uma pessoa para mim. Quando Deus nos pede algo, querido, nós precisamos ser rápidos. Um coração submisso, ele sempre tem uma resposta imediata. E a cada dia mais eu estou mais rápido. Já cheguei 5 segundos, já fiquei 2, estou tentando fazer meio segundo. Meu pastor me pede algo, eu falei: eis-me aqui. Pô, não tem problema não, eu nem questiono.
Tiago, vai pastorear a congregação. Eis-me aqui, vamos. Porque eu não posso sair debaixo da nuvem mais. Eu sou maluco de sair debaixo da nuvem. Tiago, eu preciso de você na sede. Eis-me aqui, vamos lá. Vamos lá. Eis-me aqui. Tiago, eu preciso que você volte a liderar células. Eis-me aqui. Vamos lá. Não tem problema. Já fui auxiliar, já fui líder, já fui supervisor de setor, já fui supervisor de área. Hoje nós somos pastor de uma igreja. Vamos voltar a liderar a célula. Eis-me aqui. Quinta passada comecei mais uma célula. Eis-me aqui. Rápido. Eis-me aqui. Aí quando Deus pede algo para Noé, Noé demora 100 anos. Diga comigo, 100 anos. Porque o homem é vagaroso, sempre demorado. Mas quando a arca fica pronta, Deus envia chuva 40 dias, 40 noites, e as águas duram 150 dias. Diga comigo, 150 dias. 100 anos, 150 dias. Deus esperou por Noé 100 anos. Noé esperou por Deus 150 dias. Porque quando se trata daquilo que Deus nos pede, nós levamos anos para decidir. Mas quando nós decidimos por aquilo que Ele nos pediu, Ele realiza na nossa vida em dias. Se a arca não está pronta, não tem chuva. Porque o princípio sempre começa pela obediência. Eis-me aqui, Senhor. Construir arca, vamos lá. Vamos cortar as madeiras. Mas nunca tinha chovido, não. Mas é construir arca, vamos. Eu não sei nem o que é isso. Me dá o molde, Senhor. Não, vai ter tantos côvados de altura. É isso aí. Eu nunca vi um barco, porque nunca tinha chovido ainda. Vamos lá. Chuva, eu não sei o que é isso. Mas se Deus falou que é para construir um barco, vamos construir. Porque de alguma forma Ele vai fazer essa água sair do céu e vai encher isso aqui. Eis-me aqui, Senhor. Quanto mais rápido a minha resposta, mais rápido eu experimento o propósito de Deus. Quanto mais rápido a minha resposta, maior é o nível de paixão que eu tenho por Deus. Tiago, eu quero que você abra uma igreja em outra cidade. Eis-me aqui, Senhor. Vamos lá. Eu não moro em casa, eu moro em tenda. A nuvem se move, eu ajunto tudo que tem na tenda e vou. Porque Deus não falou para você construir mansões e ficar ali parado, sendo que aquilo te prende ali. Queridos, ano passado, encerrando, olha para mim. O ano passado eu vendi a minha casa em Uberlândia e nós estávamos morando de aluguel. Eu falei, olha, eu vou, assim que eu vender minha casa, eu vou quitar todos os meus financiamentos. Eu não quero ter nada que me prenda aqui mais. Se amanhã Deus falar, vá, eis-me aqui, Senhor. Não tem nada que me segure mais. Porque eu não moro em casa, eu moro em tenda. Da mesma forma que facilmente eu monto a tenda, facilmente eu desmonto a tenda. Eu sou um servidor público federal. Eu poderia ter um carro melhor. Meu carro é 2009. Podia ter o carro que eu quisesse ter. O melhor carro que eu tenho é aquele ali. Tem outro lá simplesinho com a minha esposa. Um carro popular de 10 mil reais. Quitado. Porque amanhã, se Deus me chamar, sabe o que eu tenho que fazer? Eis-me aqui. Eis-me aqui.